Olá, pessoal! Nessa série de vídeos sobre as feridas emocionais, hoje eu vou falar sobre a ferida da injustiça. A ferida da injustiça geralmente nasce quando a criança cresce em um ambiente onde ela precisou ser forte demais e cedo demais. Aquela criança que precisou desenvolver a maturidade emocional antes que ela pudesse lidar com as emoções. Então, quando ela era criança, ela não podia se expressar emocionalmente porque isso parecia drama, exagero, fraqueza, e ela foi engolindo as emoções. Então, a criança ela aprendeu que para ser aceita, ela precisa ser perfeita, correta e controlada. Vai observando aí se você vai se identificando com essas características. Essa ferida, como todas as outras, se forma quando a criança sente que não pode ser ela mesma, sem ser julgada, né? As feridas emocionais, as 5 feridas, sempre acontecem durante a infância, numa idade específica. Cada pessoa ela vai desenvolver isso de uma maneira diferente. Por isso que precisa ser analisado com profundidade. Mas a ferida da injustiça, ela fala de julgamento. A criança que se sentiu julgada. Você é uma pessoa que se sente julgada pelos outros na tua fase adulta agora? Provavelmente isso vem lá da tua infância. Quem carrega essa ferida emocional costuma ser extremamente exigente consigo mesmo e, consequentemente, com os outros. Busca a perfeição para não ser criticada. Sente dificuldade de receber ajuda ou elogios. Tem forte autocrítica e sensação constante de que pode sempre fazer melhor. Está presa no perfeccionismo. Sente muita raiva quando vê algo injusto acontecer com qualquer pessoa. E a pessoa vira aquela justiceira, né? Pegando as dores dos outros, as injustiças, querendo fazer justiça ao seu redor, mesmo com pessoas desconhecidas na rua. Ela vira um imã para as situações injustas. Então, acaba comprando a briga dos outros, porque não percebe que tem a ver com as suas próprias questões internas. Ser rígida com as emoções é uma pessoa que vai se tornando rígida com essas emoções, né? Porque a rigidez é a máscara que a pessoa usa. E ela acaba tendo dificuldade em mostrar sua vulnerabilidade. Sabe aquela pessoa que veste uma armadura muito grande, um escudo, uma espada e vive essa sensação de autoproteção. Acha que ela pode estar sendo atacada a qualquer momento e ela tem que ficar na defensiva ou atacar. Então, é uma pessoa que acredita que precisa merecer tudo a todo tempo. Normalmente são pessoas que trabalham demais, porque elas acham que tem que merecer o que ela está vivendo no trabalho dela, né? A ferida é um mecanismo de defesa, de proteção. Proteção do quê? Da sensação de inadequação, do medo de falhar, da dor de ser criticada, da culpa por não ser boa o suficiente no que faz. E tudo isso vem das crenças adquiridas lá na infância. Normalmente também são pais que tiveram a ferida da injustiça, que também vivem a rigidez, que cobram muito de si, dos filhos, e por aí vai. Então, por trás de toda a rigidez, há uma criança ferida que quer ser vista e validada. A gente precisa olhar para essa criança, acolher, mostrar para ela que ela não precisa mais viver em estado de guerra, que ela pode sair, abrir mão das armaduras, que não precisa mais dessa proteção.
Essa ferida emocional da injustiça dói quando a pessoa se sente comparada ou se compara. Quando ela se cobra demais, que é todo dia, né? Basicamente. Quando ela não se sente reconhecida ou aceita pelos outros. Quando vê alguém sendo injustiçado. Quando sente que faz muito e recebe pouco em troca. Quando não consegue relaxar, porque sempre há algo a melhorar nela. É aquela pessoa que está sempre em estado de alerta, achando que ela tem que fazer mais, dar mais, produzir mais, oferecer mais. Ela está sempre no mais, então ela vive insatisfeita. Essa ferida traz um grande aprendizado, né? Todas as feridas estão falando sobre a gente entender mais sobre nós. Então, o aprendizado que essa ferida pede é sobre a cura, que é o entendimento de que não existe a perfeição. Na verdade, isso é ilusório, né? Seres humanos são imperfeitos. E vem dessa permissão de ser humana, de ser imperfeita, de ser você com virtudes e defeitos, com qualidades e limitações. A permissão para ser humana, para errar, para descansar, para receber, para sentir, para falhar, para ser você mesmo. Então, se você vive aí querendo que os outros te aceitem como você é, porque você ainda não aceitou, de fato, tudo isso que você é, essa humanidade que tem em você, essa imperfeição. Então, a sua luta é para que os outros aceitem uma coisa que você não conseguiu. Porque quando você conseguir, aí você abre mão dessa aceitação dos outros, desse reconhecimento dos outros, porque não precisa mais. Tudo que você aprende a se dar, você vai ter naturalmente na sua vida. Aprender que a vulnerabilidade não elimina o seu valor, ela só revela a sua verdade. É como se a pessoa achasse, não, o meu valor está em nunca ser vulnerável, nunca cair, nunca errar, ser perfeita, só vão me reconhecer se eu for boa o suficiente, e esse suficiente nunca chega. Então, como tudo começa no pensamento, a gente começa a doutrinar nosso pensamento para pensar a coisa certa que vai nos ajudar a ultrapassar a ferida. Então, eu posso dizer, posso ser justa comigo antes de tentar ser justa com o mundo. Então, esse é também um convite para você pensar: estou sendo justa comigo mesmo? Ou estou exigindo essa justiça do mundo exatamente porque nem eu estou sendo justa comigo? Porque aquilo que eu me dou, o mundo vai me dar mais. Então, se o mundo está me mostrando injustiça, é porque essa injustiça está dentro de mim. E à medida que eu entendo isso e modifico e aprendo a ser justa comigo, eu vou ensinar o mundo a também ser justo comigo. É assim que funciona, sempre de dentro para fora, toda essa construção. Então vamos fazer um exercício prático de descoberta, né, e de autocura. Que primeiro a gente precisa compreender para depois transformar. Então eu quero que você seja bem honesto consigo agora e se pergunte: onde eu ainda estou tentando ser perfeita para ser aceita? De quem eu aprendi que errar é perigoso, não deve acontecer. Tenho que combater de todas as maneiras os erros. É o contrário, né? Eu tenho que errar porque vai acontecer naturalmente, e a partir disso eu aprendo mais. Cada erro, um aprendizado, uma sabedoria que eu vou adquirindo. O que eu preciso hoje para ser mais gentil comigo?
Quando você responder a isso, procure respirar fundo e dizer para si mesmo: eu me permito ser real. Minha humanidade é suficiente. Deixe essas palavras reverberar em você. Vá repetindo isso até se tornar uma verdade para sua mente. Eu me permito ser quem sou. Eu me permito ser humana. E assim como sou, sou suficiente. É assim que eu sou real. Eu sou eu mesma. Espero que essa compreensão chegue até você, que você consiga olhar com naturalidade para essa ferida e que você entenda o caminho de cura. Toda vez que acontecer uma injustiça na tua frente, tu dizer, opa, mais uma chance de eu transformar isso aqui dentro de mim. Onde é que está a injustiça, a raiz disso? De onde veio? Onde foi que começou? Vou lá, naquele começo, acolher a minha criança interior e dizer a ela que aquilo acabou. Não precisa mais dessa proteção na nossa vida. Se você precisar falar sobre isso, principalmente se você for meu paciente, manda para mim tuas respostas e vamos olhar juntos para essa ferida, colocar remédio nela e permitir que ela cicatrize. Pare de dominar a tua vida, para que você seja realmente livre, curado de todas as feridas emocionais.